Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você o texto que se encontra em João, capítulo de número 8, na nossa série de reflexões que nós estamos fazendo em cima do livro de João, estudando um pouco sobre o Eu Sou. O Eu Sou foi o termo que Deus deu a Moisés lá em Êxodo, capítulo de número 3, que significa Eier Asher Eier, eu sou o que sou, ou também traduzido como eu serei o que serei, pelo tempo verbal lá no hebraico. Mas de qualquer forma, Jesus usou essa terminologia, eu sou, para identificá-lo como Deus e como vindo da parte de Deus para trazer a verdade, a revelação verdadeira e ser o Cristo, o libertador, o salvador do povo de Israel. João relata isso e vários capítulos de João, como a gente tem estudado, narram que Jesus se intitulou Eu Sou e explicou o porquê. E nesse tempo aqui nós leremos o texto onde Jesus fala que Ele é o libertador. Eu sou o que sou e sou eu que trago a possibilidade de libertação a vocês. A gente precisa primeiro entender o contexto do capítulo 8. Jesus, ele, nesse trecho aqui, é importante a gente lembrar que no iníciozinho do capítulo 8, Jesus vai ao templo e lá no templo a Bíblia diz que os mestres e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que estava em adultério e fizeram um grande questionamento a Jesus, que era: o que faremos com ela? A lei de Moisés manda apedrejar, mas o que o Senhor diz que nós devemos fazer com ela? E era justamente uma questão que eles levantaram a Jesus, do qual eles queriam uma acusação, queriam acusar Jesus de alguma coisa para condená-lo, para criticá-lo e até depois, até mesmo para talvez sentenciá-lo a algum juízo, alguma penalidade. O texto diz que a proposta desses fariseus e dos judeus na época era dizer para Jesus: olha, se você optar em seguir a lei, ele poderia ser acusado de homem sem misericórdia. Ela mandou apedrejar a mulher até a morte, como diria, e era o que estava escrito na lei de Moisés. Se Jesus talvez tivesse exercido misericórdia, como exerceu, mas de forma diferente, se Jesus falasse: não apedreje ela, deixa ela em paz, perdoe ela, eles poderiam acusar Jesus de não obedecer à lei de Moisés. Só que Jesus traz a reflexão e a responsabilização daquela ação para eles. Quando Jesus diz que quem nunca pecou atire a primeira pedra, a responsabilização, a sentença, o juízo volta novamente aos pecadores e eles se tornam incapazes de fazer aquele julgamento. E isso tem um significado muito legal que depois a gente vai estudar numa outra oportunidade. Dessa forma, Jesus conversa com a mulher e diz: olha, cadê os seus acusadores? Ninguém está te julgando, todos foram embora, nem eu estou te julgando, mas vai e não peque mais. Essa questão do pecado ela é muito relevante no capítulo 8, porque todo o capítulo 8 Jesus está falando justamente sobre o pecado, de que o ser humano é escravo do pecado. E eu quero ler um trechinho pequeno que justifica isso. Jesus, depois de falar desse fato da mulher ter ido embora, ele volta novamente ali às pessoas e começa a explicar: olha, eu sou a luz do mundo, eu vim da parte de Deus e o meu testemunho é verdadeiro. Os judeus fazem um questionamento a ele, falam: como que o seu testemunho é verdadeiro? Quem testemunha de você? E Jesus disse: o meu testemunho é verdadeiro, porque a lei de Moisés diz que se duas pessoas testemunharem a respeito de alguma coisa, esse testemunho se torna verdadeiro. E eu tenho dois testemunhos, o meu e o do Pai. Vale lembrar que quando Jesus disse que o testemunho dele e o testemunho do Pai é verdade, porque a Bíblia, que é o livro justamente de Deus, o Antigo Testamento, como o judeu acreditava, a lei de Deus, o livro de Deus, o Santo de Deus, falava sobre a pessoa de Jesus. Então, de fato, Jesus tinha dois testemunhos. E a Bíblia diz que Jesus cita isso, cita o próprio Deus, a voz de Deus, a mensagem de Deus. E aí o texto diz que Jesus, continuando a ensinar, ele diz às pessoas que se converteram, que creram nele. A partir do verso número 30, diz assim: falando essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois disso, se você depois quiser ler, os judeus começam: mas nós não somos escravos de ninguém, como que o Senhor vai nos libertar? E Jesus diz: vocês são escravos sim. Infelizmente vocês são escravos do pecado, porque vocês não conhecem o Pai, porque infelizmente vocês não são filhos dele. E os judeus dizem: mas nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um Pai, o nosso Pai é Deus, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus diz: não, vocês não são descendentes de Abraão, porque Abraão recebeu a Deus e fez a vontade de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus e fossem de fato descendentes de Abraão, vocês seguiriam a minha palavra, entenderiam o que eu estou dizendo e vocês creriam em mim. E aí
os judeus fazem um questionamento, mas será que você está dizendo que o seu testemunho é maior do que o testemunho de Abraão, que é o grande patriarca, que é aquele homem que deu início ao povo judeu, não é? O escolhido de Deus, e que é uma referência de homem de fé, citado até mesmo no livro de Hebreus, capítulo de número 11, lá no Novo Testamento? Jesus responde aos judeus, olha, vocês precisam entender que antes de Abraão eu sou. Né? Ou seja, ele cita esse texto lá, essa citação lá do Antigo Testamento mais uma vez. E a Bíblia diz que todos querem apedrejar Jesus, mas Jesus dá um jeito e vai embora antes que os judeus o matem fora do tempo. E Jesus passou por muitas situações assim. O trecho que a gente leu fala de Jesus como a verdade que liberta. E isso é muito significativo, porque Jesus mesmo diz que o homem ele é escravo, ele tem uma escravidão. E essa libertação de Jesus, ela é significativa para a gente. Jesus ele nos liberta, não é? Jesus ele é primeiro a verdade a ser vivida e a verdade a ser compreendida. E quando a gente vive Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus em comunhão e vive com Ele, e quando a gente começa a compreender o que Jesus está explicando e a proposta de Jesus de trazer conhecimento a respeito de Deus e de si mesmo, como por exemplo o registro bíblico, a gente começa a ser transformado. E essa transformação nos dá libertação. Isso é uma coisa maravilhosa. Todo ser humano ele é escravo, infelizmente, de três coisas. Primeiro ele é escravo do pecado, depois ele é escravo do próprio Satanás e depois ele é escravo da morte. Ele está preso a essas coisas. Infelizmente, Jesus nos oferece libertação a esses três pontos. Primeiro, Jesus nos oferece libertação do pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, nascemos em pecado, nossa raiz é uma raiz pecadora, desde a queda de Adão, mas a Bíblia diz que Jesus nos condiciona a uma nova vida, por meio da santificação, do processo de nos tornarmos puros. Está lá, por exemplo, em Mateus capítulo 5, isso está também registrado em Gálatas, quando a gente busca a santificação, nos aproximando de Deus, tendo comunhão com Deus e fazendo com que o Espírito Santo flua por meio da nossa vida com o seu fruto. E o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, paciência, autocontrole. Tudo isso é um condicionamento de santificação. E o processo de santificação é um processo que acontece pela minha vontade, pela determinação minha de purificar-me diante de Deus e fazer a vontade de Deus segundo aquilo que Ele explica, morrendo para os meus desejos, tentando anular aquilo que de fato Deus condena e relaciona na sua própria palavra como pecado. E também é uma ação espiritual do próprio Espírito Santo que vai trazendo esse suporte, essa ajuda à minha vida, para que eu não seja mais escravo do pecado. Não é? Porque se eu sou escravo do pecado, Tiago vai dizer, como a gente já citou aqui, que o pecado gera pecado, e pecado que gera pecado gera morte. Então a gente precisa ser liberto disso. E a gente só consegue se a gente caminhar com Jesus. Paulo, conversando com Timóteo na sua primeira carta, diz que nós não devemos nos preocupar com o que nós havemos de comer, porque como nós santificamos as coisas que estão nas nossas mãos? Nós santificamos, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, diz, pela oração e pela leitura da palavra. Pela oração, pela comunhão com Deus, por aquele momento diário de comunhão com Deus, onde eu exponho ao Senhor meu louvor, meu pedido, minha gratidão, e naquele momento onde eu me alimento da palavra. E é interessante que quando Paulo fala que a oração e a palavra de Deus são importantes para um processo de santificação sobre alimentos, que ele está falando ali especificamente, mas isso se aplica a qualquer coisa da nossa vida. Se você quer santificação, o processo da oração e da leitura da palavra de Deus é fundamental. Se você vê, por exemplo, Paulo vai falar sobre a oração e sobre a palavra, lá quando ele cita em Efésios capítulo 6 que o que nos faz ficar em pé, a armadura, que ele faz a analogia da armadura de um soldado, o que nos faz ficar em pé diante de todas as coisas, um dos dois elementos lá citados é a oração, a comunhão com Deus e a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus é significativa para a gente conseguir ser a imagem de Cristo para as pessoas e para a nossa própria existência, para a nossa própria vida. O segundo ponto é que Jesus nos liberta da influência de Satanás. É isso mesmo. Satanás é um inimigo que existe, ele está ao nosso derredor,
Ele está sim controlando muitas pessoas por meio de sua vontade, por meio dos seus planos, por meio dos seus desejos implícitos, sendo colocados diante das pessoas como banquete, e infelizmente sem Cristo a gente acaba sendo controlado por Ele. Direto ou indiretamente, independente, a gente acaba sendo controlado pela manipulação do inimigo, que tem como finalidade nos fazer e nos colocar cada dia mais distantes de Deus, nos alimentando de tudo aquilo que, obviamente, Deus fica triste, com tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Pecado é isso, né? Segundo Gruden, é transgressão à lei de Deus. E essa é a proposta que a gente encontra em Jesus, a proposta de nos libertar dessa influência. A gente já tem a natureza má dentro de nós e muitas vezes o inimigo ainda traduz, não é, a nossa vida, ainda coloca a nossa vida, ainda coloca circunstâncias à nossa vida que nos fazem pecar, nos fazem nos distanciarmos mais e mais de Deus. Traduz muitas coisas a nós como boas e no fim das contas elas são tão prejudiciais à nossa existência, à nossa vida e de todos que estão com a gente. Então a gente precisa, nesse processo, de nos libertarmos. Paulo mesmo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, você pode ler, que antes nós éramos desobedientes e seguíamos o príncipe da desobediência. Porque quando você não está em Deus, você acaba sendo facilmente influenciado por todas as decisões de Satanás. Isso é uma verdade. E a gente só consegue se libertar disso com Cristo. E a terceira coisa que Jesus Cristo nos liberta é da morte. Isso mesmo. Entenda a morte como separação. Quando Deus falou, por exemplo, com Adão e Eva, olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente vocês morrerão. A palavra morrer no Antigo Testamento e também na Bíblia, ela tem muito significado de separação, de ruptura. A gente às vezes entende a morte do corpo, né? Deixar de existir. Mas não é essa concepção que a gente tem na Bíblia muitas vezes para a palavra morte. A palavra morte significa separação, ruptura. E quando o texto diz que Adão e Eva morreram, né, por causa de comer o fruto, ali está traduzindo que Adão e Eva se separaram de Deus, de tal forma que nunca mais tiveram a comunhão que outrora tivera no jardim do Éden com Deus. Ou seja, houve uma ruptura, uma distinção, né, entre eles e Deus, entre onde eles estavam e onde Deus estava. Por isso que Paulo diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E no Novo Testamento, Paulo mesmo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que nós ganhamos a bênção, não é, de sermos libertados da morte. O último adversário a ser vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário era justamente a nossa morte, a nossa separação, não é, que nos impedia de estarmos em comunhão com Deus e plenamente com Deus quando daqui partirmos. Mas isso foi vencido pela cruz de Cristo. É importante entendermos que a cruz de Jesus, a pessoa de Jesus, o Eu Sou, o Deus encarnado, Ele é capaz de nos libertar da morte, ou seja, Ele nos reconecta a Deus, Ele quebra essa barreira que nós tínhamos de distanciamento com Deus para uma aproximação profunda que se inicia aqui na Terra e vai se estender plenamente por toda a eternidade junto do nosso Deus. Ele é capaz de quebrar toda a barreira maligna sobre a nossa vida por meio da cruz do Calvário. Quando a gente crê em Cristo Jesus, entrega a nossa vida a Cristo Jesus, Cristo transforma a nossa realidade, tira a influência maligna de nós e nos torna filhos de Deus, como diz Efésios capítulo de número 2. E Deus nos ajuda todos os dias a vencermos o pecado que está dentro de nós. E é isso que Jesus está dizendo aos seus: creiam em mim, porque o meu testemunho é verdadeiro e eu vim da parte de Deus explicar aquilo que Deus deseja para vocês. Por isso que Jesus, Ele é o Eu Sou libertador, o nosso libertador, que liberta a nossa vida de uma vez por toda de toda a falta de compreensão, de todo engano, de todo embaraço, de toda dúvida, para ser essa verdade na nossa vida, essa verdade que nos liberta. Vamos orar? Deus, a gente agradece porque o Senhor de fato é o nosso libertador, aquele que é a verdade plena de Deus e que veio e se revelou a cada um de nós para nos dar entendimento, discernimento e nos fazer novas pessoas, não mais influenciados pelo pecado que jaz, ó Deus, na nossa vida, não mais influenciados pelo inimigo, ó Deus, que muitas vezes arma, ó Deus, situações e circunstâncias que manipula a verdade para que nos distanciemos do Senhor e o Senhor nos liberta da morte. Em Ti, ó Deus, pela fé e pela devoção ao Teu nome,
Temos plena confiança de que jamais estaremos desamparados e que a morte, ó Deus, é somente um processo do qual saímos desse mundo, saímos, ó Deus, dessa nossa natureza pecaminosa para vivermos contigo eternamente pela fé em Cristo Jesus. Por isso clamamos para que o nosso Cristo seja o nosso libertador, o nosso Senhor, a verdade absoluta na nossa vida e que por Ele nós vivamos todos os dias. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Jesus seja o libertador da sua vida pela fé e que com Ele e com a sua entrega a Ele todos os dias você consiga vencer o pecado, vencer o diabo de uma vez por todas pela cruz de Cristo Jesus e viver entendendo que a morte é só um momento onde você fechará os seus olhos aqui nessa terra e estará eternamente com a pessoa do Senhor Jesus, com o nosso Deus por toda a eternidade. Em nome de Jesus, creia nisso. Deus te abençoe.